Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei exatamente que tipo de pauta pode ter acontecido aí nos detalhes para falar sobre eleições na Venezuela, porque está mais do que comprovado aí pelos estudos e pelos observadores internacionais de que as eleições na Venezuela são eleições nada democráticas, que já tem um vencedor anunciado, né? Inclusive com perseguição aos opositores. Então, que tipo de conversa, que detalhe é esse? Essa conversinha mole que o pessoal tem, que o governo, aqui no Brasil, o presidente da República tem de um mega defensor da liberdade, da democracia, mas apoia ditadores, inclusive da Venezuela, como o Maduro. Uma boa conversa com o Maduro seria para que o governo dele parasse, por exemplo, de perseguir o Guaidó, que foi um opositor, que foi quem se levantou numa grande oposição, quem reivindicou, inclusive, a presidência da República, que respeitasse os opositores. Por que não se pautou isso? Certo? Se é um democrata, por que não exige do governo Maduro respeito à oposição? Respeito aos empresários, inclusive, que tiveram que se mudar da Venezuela por conta de perseguição política, por discordar dos posicionamentos do governo. Então, paciência, né? É esperar o tempo passar. Espero que o Brasil não se comprometa mais, como já se comprometeu com Cuba, como já se comprometeu construindo aeroporto que nunca foi usado em Moçambique, financiado pelo BNDES, porque tudo isso atenta contra o povo brasileiro, que depende de investimento, que depende que esse dinheiro chegue para a população mais carente. Edivaldo Magro, e ainda na conversa, o Lula e o Nicolás Maduro também discutiram medidas para facilitar justamente o comércio ali na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O Brasil tem um comércio com a Venezuela até razoável, 600, 700 milhões de dólares, num período curto, entre 2019 e 2022, que eu vi aqui, basicamente produtos do agronegócio. Os Estados Unidos parece que está envolvido nessa conversa também. Interessa que seja feita uma eleição de fato diplomática, transparente, de fato democrática nesse país, que se restabeleça, né, um mando político de acordo com a vontade popular, e me parece que está se encaminhando nesse sentido. Há um interesse dos Estados Unidos em levantar algumas barreiras, caso avance nesse sentido. Acho muito difícil, né? As eleições na Venezuela, desde sempre, ou é uma ditadura ou é uma eleição fraudada pelo governo. Então, iniciativa importante, se restabelecer em toda a América do Sul uma convivência democrática entre governos, povos e governos. Eu acho que o Brasil, como o maior país da América Latina, um país com protagonismo internacional, pode sim mediar essa situação, encontrar um caminho, já que os Estados Unidos também mostram certa disposição em participar disso, né, desde que as coisas ocorram de forma transparente e democrática. Eu acho que o caminho é esse, é restabelecer essa democracia e que prevaleça o interesse do cidadão que vai lá votar, como aconteceu aqui no Brasil, de forma transparente e democrática. É assim que a gente espera a convivência política entre os povos e principalmente na América Latina. Emerson Celestino, América do Sul, vou corrigir. É viável o Brasil manter esses diálogos, essas conversas abertas com a Venezuela? Olha, depois que o Biden, né, segundo o jornal The Washington Post, colocou que vai colocar observadores internacionais para acompanhar a eleição da Venezuela em troca de sanções, para aliviar sanções sobre o petróleo venezuelano, que o Biden já está de olho, que é a escassez, né, do mundo árabe em liberar o petróleo para os Estados Unidos, está emergente. Depois dessas guerras ainda, inclusive, que Lula nem Maduro reconhece nos terroristas sanguinários, que eles são terroristas, né, o Hamas. Tudo é possível, viu, Tiago? Então, essas eleições com urnas eletrônicas, com tecnologia venezuelana, é bom ter observadores internacionais mesmo, os mesmos que tiveram aqui no Brasil, né? E não acharam nenhuma irregularidade. Então, por aí, você vê que a eleição da Venezuela vai ter problema
como teve no Brasil. Eu acho que a democracia numa ditadura não impera, e a gente está vendo essa costura sendo mal costurada em panos de retalhos, né, na América do Sul. Inclusive com a eleição, tendo um delay na eleição do Lula, né, a gente está vendo na América do Sul o contrário. O Equador, ontem mesmo, elegeu um presidente de direita, com 35 anos, derrotou, né, a candidata da esquerda, Luísa González, Daniel Noboa, 35 anos, vitorioso no Equador. Então, o Brasil tem um delay, né? Até observar tudo isso, eu espero que até lá o presidente dos Estados Unidos seja um democrata, né? Não, seja um republicano, desculpa, melhor dizendo. Conclui, Emerson. E consiga, né, colocar observadores internacionais de verdade para tentar tirar essa ditadura que impera na Venezuela. Henri Viana Francês, na ligação então, Lula e Maduro trataram sobre as eleições na Venezuela, sanções dos Estados Unidos ao país vizinho e também o fornecimento de energia elétrica. O Lula prioriza o alinhamento ideológico em detrimento dos cofres, dos negócios do Brasil. No caso específico da Venezuela, ela deve 1 bilhão e 200 para o Brasil, emprestados pelo Lula através do BNDES, e Cuba deve 2 bilhões e 300. Em dólar, vamos deixar claro que isso é dólar. Não, isso é em reais. Tá. 2 bilhões e 300. Em 2 dólar, bilhões e 300. Olha o Venezuela, cubano se 3 manifestando. bilhões. Então, e durante o governo Bolsonaro, esses dois ditadores não pagaram ao Brasil, alegando que o governo brasileiro rompeu relações. Mas você deve, o BNDES, por acaso, pertence ao seu Luiz Inácio Lula da Silva? É só a eles que eles podem pagar. E até agora, o Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o governo em janeiro e até agora eles não verteram um realzinho para os cofres do BNDES. Continuam com esse calote alinhado à ideologia política do Lula. E o Lula vai nos representando e distribuindo nosso dinheiro, como o Calazan citou aqui, aquele aeroporto que não desce um avião, um aeroporto africano, e ele está aí discutindo a eleição da Venezuela em 2024. Não sabe que a seca tá acabando lá com o Amazonas e a Chesa aqui no sul, até na cidade de União da Vitória, nem a cidade da Janja ele não está recorrendo, que é compatriota da nossa amiga Regiane aqui, nem essa cidade ele tá protegendo ou ajudando, ele está preocupado com a eleição na Venezuela. O ano que vem, o Maduro é bandido, o bandido não vai se reeleger.